A ideia hoje é batermos então um papo a respeito de imaginação, poder criador do homem. Como eu sempre falo para vocês, mas nunca é demais repetir, essa é uma matéria do nosso curso de filosofia, logo no início do segundo nível. Temos uma disciplina que se chama Psicologia, onde um dos capítulos é imaginação. É interessante vocês imaginarem, é filosofia ou é psicologia? Na verdade, se vocês imaginarem que filosofia é amor à sabedoria, evidentemente dentro da filosofia também se buscava saber sobre o homem. O nome psicologia foi criado mais recentemente, embora a palavra psique seja uma palavra grega. Mas o conhecimento a respeito do homem era o conhece-te a ti mesmo, grego, sempre houve isso. Então nós fazemos um estudo comparativo a respeito do que se disse de imaginação ao longo da história. E eu acho um tema bastante oportuno esse no nosso momento. Não sei se vocês recordam, algum tempo atrás, pouco tempo antes de falecer, se fez uma pergunta para Steve Jobs numa entrevista. Eu achei muito interessante o que ele falou, mais ou menos a esse respeito. Disseram, bom, você não tem medo de ser substituído pelas suas próprias criações? Que a tecnologia que você cria venha roubar o seu emprego? Ele disse, olha, eu particularmente acho isso visão de ficção científica. Eu acho que desenvolver as ideias que existem, a tecnologia vai poder fazer cada vez melhor. Mas gerar novas ideias vai ser sempre humano e cada vez mais raro. Eu achei isso bastante interessante, porque é sempre humano e cada vez mais raro mesmo. Hoje nós giramos em torno de ideias dadas e é muito raro que canalizemos ideias próprias. E a imaginação é essa ferramenta de criação, de captar ideias próprias, desenvolvê-las. Em última instância, a imaginação constrói até a nós mesmos, porque nós somos uma ideia absolutamente original, cada ser humano, que tem que ser descoberta, tem que ser desenvolvida. Cada ser humano é único e irrepetível, e desenvolver a si mesmo trabalha também com a ideia da imaginação. Então vamos ver alguns conceitos dentro daquilo que é possível numa pequena palestra, não é? Aqueles que já conhecem alguma coisa, já fazem um curso de filosofia ou conhecem alguma coisa de Platão, vocês sabem que Platão ele costumava dizer que existe um plano das ideias. Isso é interessante, é como se você imaginasse que existe um esboço do mundo manifestado. E que o plano material é um reflexo desse esboço e tudo que existe aqui são sombras. É como se vocês imaginassem o seguinte, nós vamos fazer uma comissão de ensino e reformar o segundo grau. Aliás, eu estou defasada, né? Não é mais segundo grau, ensino médio. Vamos reformar o ensino médio. Não vão ser mais 3 anos, vão ser 4 anos, vamos mudar as disciplinas, vamos colocar coisas mais práticas, menos diversificação, concentrar em algumas áreas. A gente faz aqui um conselho e reforma o ensino médio. Vocês percebem que esse ensino médio já existe nas nossas ideias antes que o primeiro estudante passe por lá. Um dia, um estudante vai entrar lá e vai ser um executor dessa nossa ideia. Mas ainda que não existisse nenhum estudante, isso já existiria no plano das nossas ideias. Ou seja, um estudante ele não é um estudante de ensino médio, ele é um executor momentâneo de uma ideia que já existia antes dele. Então, para Platão, para esses filósofos clássicos, o mundo, ainda que não tivesse nenhum ser humano aqui, ele tinha um conjunto de ideias que se plasmariam aqui, ainda que não houvesse um ser humano para vê-las, para presenciá-las ou para vivê-las. Então, essa teoria das ideias de Platão é interessante. O que isso tem a ver com imaginação? Ele vai falar que quando essas ideias se projetam no mundo, elas se projetam de maneira mais ou menos perfeita, de acordo com o intermediário. Vocês têm que imaginar que aí, quando entra um ser humano com uma inteligência criadora, ele tem a cabeça no céu e os pés na terra, é um pontífice. Faz a ponte entre dois mundos, pega ideias absolutamente originais e traz ao mundo. Agora, quando nós temos uma sociedade onde todo mundo fica meio, como dizia o Jobs, né? Meio massificado, meio sem imaginação, as pessoas não têm tanta estatura assim para a cabeça tocar os céus. Então elas têm que trazer à Terra coisas que às vezes não são tão perfeitas. Ele diz que quando chega à Terra coisas que não são perfeitas, elas começam a desenvolver um processo que a gente chama de evolução. Evolução nada mais é do que as sombras correndo atrás de corresponder ao objeto que as gerou. É o mundo material correndo atrás do mundo das ideias. Evolução, a própria palavra é interessante, porque vem de uma noção que é egípcia. O grego copiou essa noção do Egito, que era desenvolver, desenrolar, porque no Egito os conhecimentos eram escritos em papiros e enrolados. É como se você desenrolasse aquilo que está no plano das ideias e lesse e copiasse aqui embaixo.
Então, o desenvolvimento seria uma capacidade de pegar essas ideias e trazê-las ao mundo. E isso seria, então, imaginação. Então, é interessante entendermos essa ideia. Acreditemos ou não em Platão, o fato é que a gente vê que as coisas vão mudando e buscando uma cada vez maior perfeição. Como se quisessem corresponder a algo que se espera delas. Cada coisa busca o seu ideal. E é interessante porque nós esperamos das coisas que sejam ideais. O nosso carro, a nossa roupa, a nossa casa, nem sempre esperamos isso de nós. Como se nós também não tivéssemos um ideal. A evolução consiste em crer que todas as coisas têm um ideal que lhe é próprio. Assim como existe a casa ideal, o carro ideal, existe um ser humano ideal. E desenvolver-se ou evoluir é correr atrás dessa ideia. E aí a gente pode pensar, bom, as coisas que existem no plano da minha imaginação, pode ser que nunca elas cheguem a gerar nenhum efeito no mundo. Se você me disser isso, eu vou te falar, então não é imaginação, é fantasia. É muito importante distinguir essas duas coisas. No plano mental, você pode ter formas mentais que você classifica como imaginação ou como fantasia. O mundo manifestado, gente, é dual. Muitas vezes temos falado isso. Se existe o claro, existe o escuro. Se existe o macio, existe o resistente. Se existe a imaginação, tem a sua polaridade negativa, que é a fantasia. O que é a imaginação? A imaginação é um projeto do que eu vou viver amanhã. Eu imagino hoje o que eu vou fazer amanhã. Mas ela tem uma contraparte negativa, que é a fantasia, que ela não é um projeto do amanhã, ela substitui o amanhã. Imaginem vocês que eu queira ser uma pianista. Aí eu imagino uma concertista fazendo aquele sucesso, as pessoas aplaudindo de pé, gravando CDs na Deutsche Grammophon, né, que todo concertista deve sonhar com isso. Ou seja, fazendo aquele sucesso. Mas eu não quero ter o trabalho de contratar um professor, de começar a tocar aquelas coisas chatinhas que todo mundo toca quando começa, né? Tan, 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 aquela coisa infernal que perturba os vizinhos, dá calo no dedo. Eu não quero nada disso. Isso dá muito trabalho. Então eu prefiro fechar os olhos e fantasiar. E me satisfaço na fantasia. A fantasia, ela não se projeta para ser realidade. Ela se satisfaz em si mesma. Ela substitui a realidade. Por quê? Ela te dá satisfação com muito menor custo. Então, são dois elementos que a gente tem que saber distinguir, porque um altamente positivo, e nós vamos ver, fundamental. A imaginação é fundamental. E a fantasia pode gerar uma tendência até doentia de fuga da realidade, até algum tipo de alienação mental. Há que ser controlada. Mas nascem muito parecidos, nascem no mesmo plano, o plano das ideias. Então, ativamente, a imaginação. A imaginação é ativa. Eu quero bolar uma forma de resolver tal problema da minha vida. Penso hoje, aplico amanhã. A fantasia, em geral, ela é passiva. Sabe o que significa isso? Às vezes ela nem foi criada por você. Você absorve do meio. Percebam que as fantasias na nossa sociedade são todas muito parecidas das pessoas. Existe mais ou menos um padrão cultural do que é o homem dos sucessos. Ninguém pensa, absorve isso pronto. É como se você comprasse o software vida pronto e só desse o play. Já tem mais ou menos escrito o que é um homem de sucesso. É um homem que tem um carro tal, tem um apartamento tal, viaja para tais lugares, tem tal padrão de consumo. Então, como isso às vezes é muito difícil de alcançar, as pessoas se evadem para a fantasia. Eu sempre comento isso com vocês em várias palestras, que o padrão de consumo de um homem norte-americano mediano, hoje é o sonho dourado de felicidade desses 7 bilhões de seres humanos que a gente tem no mundo. Se você pega o padrão de consumo de um norte-americano mediano e multiplica por 7 bilhões, você não tem planeta para isso. Então isso é matematicamente inviável. Se você promete às pessoas um padrão de felicidade que elas não têm como adquirir, elas vão se evadir para a fantasia. Isso já está tudo, os caminhos já estão todos pavimentados. Então você vai para uma rede social, inventa uma identidade que não é a sua, você vai assistir um reality show, uma telenovela, já tem os caminhos de fuga todos pautados, para que você desdobre e negue a sua identidade como alguma coisa insípida e sem valor. Então a fantasia ela é mais absorvida do meio do que propriamente criada por você. Perceba uma coisa interessante, não há como você criar nada sem um modelo de o que você tem como produto final. É como você imaginar que você vai construir uma casa sem ter nenhuma ideia de como você quer que seja essa casa. Vocês imaginaram que coisa inviável? Eu vou escavar fundações profundas ou não? Vai ser uma casa térrea. Eu vou colocá-la voltada para o poente ou para o nascente? Não tem jeito de você construir uma casa sem ter um modelo do que ela vai ser quando estiver pronta.
Não tem jeito de você construir a si próprio se você não tiver um modelo do que você quer ser quando for um ser humano, digamos assim, concluindo a sua vida, um ser humano mais ou menos acabado. E se você não cria esse modelo vai ser absorvido dos padrões que a sociedade coloca como oficiais. Então, quando você menos imagina, você está se imaginando como o herói da novela das 8 da Rede Globo, que cai entre nós. São as figuras mais, digamos assim, posso falar isso para vocês claramente, né? Mais inúteis que possa haver. Já viram algum herói de novela da Rede Globo comprometido com a humanidade, ou com uma causa social, com a sabedoria? São seres absolutamente inúteis, existem para desfrutar e brigar com a namorada. Mas se você não escolhe o seu modelo de vida, você percebe que se infiltra pelas frestas da desatenção, e daqui a pouco, quando você menos percebe, você está sonhando com esse tipo de coisa. Ou seja, a fantasia ela é passiva e ela é muito provável de ser contagiosa, não ter sido nem criada por você. Eu acho muito interessante quando você pega livros clássicos que falam a respeito do que é um homem sábio. Hoje a gente nem acredita que existam homens sábios, né? Quando você pega um Lao Tse, um Tao Te Ching, um Confúcio, um Platão, esses grandes livros da história da humanidade, eles falavam que o alvo do ser humano, o objetivo do ser humano, deve ser atingir a sabedoria. E aí eles descrevem como é que é um homem sábio. Eu acho isso o máximo. Teve uma época na minha vida que eu pegava folhas de cartolina, não era nada bonito, e você ia escrevendo essas descrições e colava na porta do meu armário. Não era bonito, mas era útil. Tudo que eu via que falava de como é um sábio, eu queria visualizar, eu queria ver um sábio na minha frente. E queria imaginar que eu podia chegar lá. Porque eu sabia que se eu não ocupasse esse espaço conscientemente, ia entrar um modelo inconsciente. Eu tenho que ter um modelo, eu tenho que ter a planta da minha casa para poder construir nessa direção. Eu tenho que ter um modelo. Então tinha coisas lindas, lindas. Lao Tse mesmo, a tradição taoísta é especialista em fazer descrições de sábios. Acho muito bonita. Ele diz que quando você olha nos olhos de um sábio, ele é profundo. E lá dentro parece que tem um diálogo silencioso entre dois seres. Um diálogo entre um homem e um Deus. Vocês imaginam um ser assim? E você olha nos olhos dele e você sente que lá dentro tem um diálogo sagrado, íntimo, com algo muito profundo. Então tem coisas maravilhosas que esses sábios falam, porque eles mesmos eram sábios, né? Um Lao Tse, um Confúcio, a respeito do que é um sábio. Isso excita a tua imaginação, te ajuda a criar um modelo. Se você não faz isso, porque isso é imaginação, você vai cair na fantasia e vai vai absorver um modelo do coletivo. E aí vai ficar com elementos que você conscientemente não admira, trabalhando inconscientemente para você tomar decisões. Ou seja, fica com coisas aí subliminares, tensionando a tua tomada de decisões e a tua resposta à vida. Enfim, isso aí é tremendamente importante, né? A imaginação é ativa, a fantasia passiva, normalmente contagiosa.